Prezados alunos, bem-vindos à terceira aula da nossa disciplina de Sistemas de Controle 2. Nessa aula, abordaremos sobre o projeto do controlador de atraso de fase, também responsável por promover a melhoria do erro em regime permanente de respostas de sistemas em malha fechada. Conforme vimos na aula 2, a compensação proporcional integral requer um polo na origem. No entanto, essa condição exige a utilização de um circuito ativo para implementação, pois não é possível utilizar circuitos passivos para gerar integradores puros. Em uma situação onde não é possível a utilização de circuitos ativos para a implementação do controlador, opta-se pela utilização da compensação de atraso de fase, que por sua vez pode ser implementada utilizando circuitos passivos. Nesse tipo de controlador, aloca-se tanto o polo como o zero do controlador nas proximidades da origem do plano S. Assim, a função de transferência do controlador de atraso de fase é definida por K vezes S mais DC dividido por S mais PC, onde, assim como acontece no controlador PI, a magnitude do polo do compensador é menor que a magnitude do zero do compensador, para surtir o efeito de melhoria no erro em regime permanente. Embora a justificativa para a utilização do nome atraso de fase para esse controlador venha de características acrescentadas à resposta em frequência do sistema, teoria essa que veremos mais à frente no nosso curso, podemos justificar esse nome também do ponto de vista que, uma vez que o 0ZC é alocado à esquerda do polo PC, a contribuição angular do zero, que é positiva, é menor do que a contribuição angular do polo, que por sua vez é negativa, fazendo com que a contribuição angular resultante do controlador em relação a um polo em malha fechada desejado seja negativa. Assim, se tivermos um sistema sem compensação como esse, onde o seu lugar de uma das raízes conta com um ponto A como polo em malha fechada dominante para um determinado valor de ganho K que define a resposta transitória desejada, caso o polo e o zero do compensador de atraso de fase sejam alocados próximos um do outro, a contribuição angular resultante do compensador no ponto A é de aproximadamente zero. Assim, o lugar de uma das raízes e a resposta transitória do sistema não se alteram de forma significativa, e o ganho K é virtualmente o mesmo para o sistema sem compensação e compensado, uma vez que os comprimentos dos vetores traçados a partir do compensador de atraso de fase são aproximadamente iguais, e todos os demais vetores não se alteram significativamente. Mas e do ponto de vista de melhoria do erro em regime permanente, como que o controlador de atraso de fase funciona? Embora os posicionamentos do polo e do zero do controlador não aumentem o tipo do sistema, os mesmos resultam em um aumento na constante de erro estático em relação ao sistema sem compensação, promovendo uma redução no erro em regime permanente. Para ilustrar isso, vamos utilizar esse sistema, onde a função de transferência do processo é do tipo zero. Dessa forma, a constante de erro estático de posição Kp fica sendo igual ao limite de K vezes G de S, com S tendendo a zero, que resulta em K vezes Z1 vezes Z2 e assim por diante, dividido por P1 vezes P2 e assim por diante. Com a inserção do controlador de atraso de fase em cascata com o processo, a nova constante de erro estático de posição, Kp novo, será igual ao limite de K vezes S mais EC sobre S mais PC vezes G de S, com S tendendo a zero, que por sua vez resultará em ZC sobre PC, que multiplica K vezes Z1 vezes Z2 vezes Z3 e assim por diante, dividido por P1 vezes P2 vezes P3 e assim por diante. Se nós compararmos a constante de erro estático de posição do sistema sem compensação com a nova constante de erro estático do sistema compensado, podemos ver que o Kp novo é igual a ZC sobre PC vezes Kp, que por sua vez é maior do que Kp, pois a magnitude do polo PC é menor do que a magnitude do zero ZC. Uma vez que o erro em regime permanente é inversamente proporcional à constante de erro estático, se a constante de erro estático do sistema compensado é maior do que a constante de erro estático do sistema sem compensação, o erro em regime permanente é então reduzido, comprovando assim que o controlador de atraso de fase, embora não reduza o erro em regime permanente a zero, contribui para a melhoria do mesmo. Com base no que foi discutido até agora, vamos traçar agora os passos a serem seguidos
para o projeto do controlador de atraso de fase. O primeiro passo consiste em avaliar a posição dos polos em malha fechada dominantes do sistema sem compensação, que garantam a resposta transitória desejada. É importante também, nessa etapa, avaliar se para esses polos dominantes a característica da resposta do sistema em malha fechada pode ser aproximada para a de um sistema de segunda ordem. Em seguida, devemos determinar o valor de ganho K necessário para que o sistema em malha fechada sem compensação apresente esses polos dominantes. Feito isso, devemos avaliar o desempenho do erro em regime permanente do sistema sem compensação, para determinar a melhoria adicional requerida no erro em regime permanente. Logo depois, devemos inserir um polo bem próximo da origem e determinar o zero do compensador que garanta o erro em regime permanente desejado. Obviamente, pode-se também inserir um zero do compensador próximo da origem e calcular o polo do compensador de acordo com os critérios de redução no erro em regime permanente. Por fim, finalizando o projeto, devemos avaliar a resposta do sistema compensado e, se necessário, realizar uma sintonia fina para chegar na versão final do controlador de atraso de fase. Para essa última etapa, é sempre bom utilizar de algum software de simulação de sistemas de controle, que permita verificar a resposta do sistema compensado à medida que os parâmetros do controlador de atraso de fase sejam ajustados. Do ponto de vista de implementação física, podemos implementar o controlador de atraso de fase utilizando tanto estrutura ativa como estrutura passiva. De forma passiva, podemos implementar o controlador de atraso de fase utilizando esse circuito que vocês estão vendo. A função de transferência desse circuito é definida por R2 sobre R1 mais R2, vezes S mais 1 sobre R2 vezes C, dividido por S mais 1 sobre R1 mais R2 multiplicado por C, onde 1 sobre R1 mais R2 multiplicado por C é menor do que 1 sobre R2 vezes C, sendo que R2 sobre R1 mais R2 representa o ganho. 1 sobre R2 vezes C representa a magnitude do zero, e 1 sobre R1 mais R2 vezes C representa a magnitude do polo do controlador de atraso de fase. Por outro lado, esse circuito utilizando um amplificador operacional na configuração inversora também pode ser utilizado para implementar fisicamente um controlador de atraso de fase, porém de forma ativa. A função de transferência desse circuito é definida por menos C1 sobre C2 vezes S mais 1 sobre R1 vezes C1 dividido por S mais 1 sobre R2 vezes C2, onde 1 sobre R2 vezes C2 é menor do que 1 sobre R1 vezes C1, sendo que C1 sobre C2 representa o ganho, 1 sobre R1 vezes C1 representa a magnitude do zero, e 1 sobre R2 vezes C2 representa a magnitude do polo do controlador de atraso de fase. Uma vez que existem 4 componentes no circuito e 3 equações para ambas as representações físicas do controlador de atraso de fase, passiva e ativa, podemos escolher o valor de um dos componentes arbitrariamente. Para aplicar a metodologia de projeto do controlador de atraso de fase, vamos fazer esse exemplo. Nele temos um sistema com realimentação unitária negativa que está operando com um fator de amortecimento de 0,6. Assim, o exercício pede para projetarmos um controlador de atraso de fase que reduza em 20 vezes o erro em regime permanente para uma entrada em degrau unitário, sem alterar significativamente a característica da resposta transitória do sistema. Então, pessoal, para esse sistema aqui, para nós projetarmos o controlador de atraso de fase, primeiramente nós vamos fazer aqui a análise, a avaliação da posição dos polos em malha fechada dominantes do sistema sem compensação, para poder verificar a característica da resposta transitória. A única informação que foi passada para a gente através do exercício é que o fator de amortecimento desse sistema, ou melhor dizendo, quer dizer que esse sistema em malha fechada opera com polos em malha fechada posicionados ali sobre a linha definida pelo fator de amortecimento de 0,6. É a única informação que nós temos aqui. Somente com essa informação a gente não consegue determinar o valor dos polos do sistema em malha fechada que são dominantes para esse sistema aqui. Então, para isso, nós vamos recorrer aqui ao esboço do lugar geométrico das raízes. Então, para esse sistema, se nós traçarmos aqui no plano S o lugar geométrico das raízes, onde aqui nós temos o eixo Jômega e aqui nós temos o eixo real,
Então, o sistema que nós estamos analisando apresenta em malha aberta um polo posicionado em -2 e outro polo posicionado em -5. Esse tipo de sistema aqui apresenta um lugar de moeda das raízes que tem a característica de uma cruz. Então, esse lugar de moeda das raízes, sobre o eixo real, nós teremos ele presente aqui nesse trecho. E aqui nesse ponto aqui, que é um ponto equivalente a -3,5, é o ponto de saída desse lugar das raízes para o plano complexo. Então, nós temos aqui essa característica aqui de lugar geométrico das raízes, ó, onde nós temos um ramo saindo desse polo em -2 e outro ramo saindo desse polo em -5 à medida que o ganho do sistema vai aumentando. E a partir de um momento eles partem ali para o plano complexo, né, dependendo do valor de ganho K que for ajustado. Então, se nós traçarmos aqui a nossa linha de fator de amortecimento de 0,6, onde nós temos aqui zeta igual a 0,6, o nosso ponto de operação, então, estará posicionado aqui, ó. Então, observe o seguinte, se nós analisarmos esse triângulo aqui, nós temos aqui o ângulo θ, onde o ângulo θ aqui é dado pelo arco cosseno do fator de amortecimento. Nós sabemos que o cateto adjacente desse triângulo aqui vale -3,5, com base no esboço. Então, falta nós calcularmos somente o cateto oposto, que equivale ao valor da parte imaginária do polo. Então, esse sistema aqui ele vai ter um valor de sigma, que é a parte real do polo, a magnitude, na verdade, de 3,5. E a parte imaginária, basta a gente calcular com base na tangente. Então, a tangente de θ vai ser igual ao ômega d dividido pelo sigma d. O nosso θ aqui vai valer o arco cosseno de 0,6, que nos fornece aqui então um ângulo de 53,13 graus. É importante levar em consideração também que para esse fator de amortecimento, esses polos do sistema dominantes favorecem para uma resposta transitória com ultrapassagem percentual de aproximadamente 9,48%. Então, fazendo o cálculo aqui agora, nós temos então que o ômega d vai ser igual a tangente de 53,13 graus multiplicado pela magnitude da parte real, o que nos fornece então um ômega d aqui igual a 4,66. Então, o nosso ponto de operação, que eu vou chamar aqui de SOP, então o nosso SOP aqui, que é o polo dominante que a gente vai estar trabalhando com esse sistema, é definido por -3,5 mais J 4,66. Então, com base nessa informação aqui, nós temos aí a característica do polo operante ali do nosso sistema. Uma vez definido, então, o polo dominante, né, de operação desse sistema, vamos agora determinar o valor do ganho K necessário para que o sistema em malha fechada sem compensação apresente esse ou esses polos dominantes. Esses polos dominantes porque esse polo aqui é complexo, né, então ele faz ali um par, né, com outro polo complexo, de tal forma que esses polos são complexos e conjugados, né? E esse ganho é calculado sem compensação, porque, assim como o controlador PI, o controlador de atraso de fase, ele também tem como principal objetivo melhorar o erro em regime permanente, tentando manter a resposta transitória do sistema compensado praticamente idêntica, né, sem alteração em relação ao sistema sem compensação. Dessa forma, tanto o ganho do sistema sem compensação como o ganho do controlador de atraso de fase vai ser aproximadamente o mesmo, a ponto de nós considerarmos que é o mesmo. Então, dessa forma, o ganho K aqui ele é calculado fazendo 1 sobre a magnitude, ou um módulo, né, de G de S vezes o H de S, para quando o meu S é igual
ao valor do polo dominante ou do nosso ponto de operação. Então, isso aqui vai ser igual a 1 dividido pelo módulo de 1 sobre S mais 2 vezes S mais 5, uma vez que o nosso sistema aqui é um sistema com argumentação unitária, então H de S é igual a 1, com o S aqui sendo igual a menos 3,5 mais J 4,66. Então, calculando esse valor de ganho K, nós temos que o ganho K vai ser igual a 23,98. Fechando aqui, então, esse segundo passo de projeto do controlador de atraso de fase. A próxima etapa do projeto consiste, então, em avaliarmos o desempenho do erro em regime permanente do sistema sem compensação para poder determinar, então, a melhoria adicional requerida ali no erro em regime permanente. O nosso sistema, representado pela função g de S, é dado por 1 sobre S mais 2 vezes S mais 5. Observe que esse sistema aqui é um sistema do tipo 0. Então, dessa forma, será um sistema do tipo 0. Para nós sabermos o erro em regime permanente desse sistema, primeiramente a gente precisa calcular então a constante de erro estático de posição, que é o Kp. Vou chamar aqui de Kp-SC, que seria Kp do sistema sem compensação. Não confundo esse Kp com um ganho proporcional. Não é isso. O Kp ele só é o mesmo nome para duas coisas diferentes. Temos o Kp do controlador PI ou do controlador PID, né, que representa o ganho proporcional, e temos o Kp relacionado a erro em regime permanente, né, que representa a constante de posição. Essa constante de posição aqui ela é definida pelo limite, com S tendendo a zero, de K vezes o G de S. Essa formulazinha aqui ela vale somente para sistemas que apresentam realimentação unitária. Se o sistema não apresentar uma realimentação unitária, eu tenho que manipular ali os blocos do diagrama de blocos do sistema a ponto de eu ter um sistema equivalente com realimentação unitária e uma função de transferência no caminho à frente também equivalente. Dessa forma, aplicando essa fórmula aqui, nós temos então o limite com S tendendo a zero de 23,98 vezes a função 1 sobre S mais 2 vezes S mais 5, que vai nos fornecer então uma constante de posição sem compensação de 2,398. Desta forma, o erro em regime permanente do sistema sem a compensação vai ser definido então pela amplitude do degrau dividido por 1 mais Kp. Como o enunciado do exercício não falou nada a respeito da amplitude do degrau, vamos considerar essa amplitude igual a 1, como se fosse então um degrau unitário. Deste modo, então, o nosso erro do sistema sem compensação é definido por 1, dividido por 1, mais 2,398, que vai nos fornecer então aqui um erro em regime permanente de 0,294. Então, esse aqui é o erro do sistema sem compensação. Vamos verificar agora, então, a melhoria adicional que é requerida no erro, né, para a gente poder projetar o nosso controlador de atraso de fase. Assim, pessoal, o nosso erro do sistema compensado, que é aquele erro que nós queremos que o sistema tenha após a inserção do controlador de atraso de fase, ele deve ser igual ao erro do sistema sem compensação dividido por 20, porque o enunciado pede para nós determinarmos esse controlador de modo que haja uma redução de 20 vezes no erro em regime permanente. Então, o nosso erro pretendido para o sistema ele vai ser dado por 0,294 dividido por 20, que é igual a 0,0147. Então, aqui nós temos a especificação de valor de erro em regime permanente, né, que o sistema tem que ter após a compensação. É importante destacar que para a gente poder projetar o controlador de atraso de fase, a gente precisa definir então a nova constante de erro estático do sistema. Deste modo, nós temos então que o erro em regime permanente do sistema compensado vai ser igual a 1 dividido por 1 mais o Kp do sistema compensado. Uma vez que o controlador de atraso de fase ele não aumenta o tipo do sistema, igual o controlador PI faz, então acaba então que o erro em regime permanente é calculado também através da fórmula, considerando aqui
que o sistema continuará do tipo 0. Então, assim, isolando aqui o valor do Kp do sistema compensado, ele vai ser igual ao valor de 1 sobre o erro do sistema compensado, tudo isso menos 1. Então, dessa forma, nós temos que o Kp do sistema compensado, após a inserção do controlador de atraso de fase, vai ser igual a 1 dividido por 0,0147 menos 1, que nos fornece aqui um valor de Kp de 67,03. E assim a gente fecha mais essa etapa de projeto do nosso controlador. A próxima etapa do projeto consiste então em inserir um polo bem próximo da origem e determinar o zero do controlador de atraso de fase que garanta ali o erro em regime permanente pretendido, né? Que é o erro que nós calculamos anteriormente. Obviamente, nessa etapa, a gente pode também estabelecer o valor do zero e projetar o polo. Então, a gente pode escolher das duas formas aí a ser feito. Aqui nesse caso, nós vamos estabelecer que o polo do controlador de atraso de fase vai ser alocado em menos 0,01, porque o polo tem que estar alocado em um valor bem próximo da origem. Lembrando que o controlador de atraso de fase não insere um polo na origem, ele insere um polo bem próximo da origem. E é importante lembrar também que a magnitude do polo para esse controlador é menor do que a magnitude do zero do controlador. Então, feito isso, nós vimos nessa aula que o valor da constante de erro estático do sistema compensado vai passar a ser definido, então, pela magnitude do zero do controlador dividido pela magnitude do polo, e tudo isso multiplicado, então, pelo valor da constante de erro estático do sistema sem compensação. Então, deste modo, nós temos, então, que o zero, ou a magnitude do zero do controlador, vai ser dado pelo valor da constante de posição do sistema compensado, multiplicado pela magnitude do polo, e dividido aqui pelo valor da constante de posição do sistema sem compensação. Então, nós temos que o zero do controlador vai ser igual ao Kp, que é a constante de erro estático de posição do sistema controlado, que nós calculamos igual a 67,03, multiplicado pela magnitude do polo, que vale 0,01, dividido pelo valor da constante de posição do sistema sem compensação, que nesse caso aqui nós calculamos igual a 2,398. Então, o cálculo aqui da magnitude do zero do controlador vai ser igual a 0,28. Deste modo, o nosso controlador de atraso de fase vai apresentar, então, uma função de transferência definida por K, que nesse caso aqui nós calculamos igual a 23,98, vezes um S mais a magnitude do zero do controlador, que vale 0,28, dividido aqui por S mais a magnitude aqui do polo, que nós estabelecemos aqui igual a 0,01. Então, aqui nós temos a função de transferência do controlador de atraso de fase, né, com o seu projeto aí inicial. Como último passo, nós temos o processo de avaliação da resposta do sistema compensado, né, para verificar se os critérios de projeto foram atendidos e também verificar, né, se vai ser necessário ou não uma sintonia fina do controlador. É importante lembrar que o nosso sistema, depois de compensado, ou seja, depois da inserção ali do controlador de atraso de fase em cascata com o processo ali no caminho à frente, vai apresentar então uma resposta em malha fechada com erro em regime permanente que vai ser igual a 0,0147. Além disso, esse sistema vai operar então com dois polos dominantes, de tal forma que esses polos estarão posicionados sobre a linha de fator de amortecimento igual a 0,6, conferindo então para a resposta uma ultrapassagem percentual de aproximadamente 9,48%. É importante destacar que, como a parte imaginária dos polos dominantes desse sistema ficou definida então num valor igual a 4,66, nós teremos então que a resposta do sistema tem um stand pico definido por π sobre 4,66, que seria então um stand pico igual a 0,674. Outra informação importante também é com relação à magnitude da parte real do polo.
que ficou definido então em 3,5. Então, deste modo, nós teremos que ter um sistema em malha fechada compensado com tempo de acomodação TS igual a 4 sobre 3,5, que vai nos fornecer um valor de 1,143 segundo. E aqui também um instante de pico, 0,67 segundo. Então, pessoal, para a gente poder verificar se o controlador de atraso de fase foi suficiente, né, esse que nós projetamos agora foi suficiente para poder fazer com que a resposta do sistema em malha fechada compensado tenha ali, né, as condições estabelecidas inicialmente para o projeto, então vamos utilizar aqui o Octave através desse código semelhante ao código que foi desenvolvido lá para o controlador PI durante a sintonia fina dele, na aula número 2. Então, basicamente, nós vamos definir aqui o ganho, que foi o ganho para o sistema sem compensação de 23,98, a função de transferência do sistema, né, no caminho à frente ali do nosso processo. Vamos definir aqui também a função de transferência em malha fechada, para nós calcularmos os polos do sistema em malha fechada sem compensação. Temos aqui também a magnitude do zero do controlador que nós projetamos, que foi 0,28, a magnitude do polo que nós estabelecemos, que foi igual a 0,01, e aqui também o ganho do controlador de atraso de fase. Aqui no caso é o mesmo ganho estabelecido para o sistema sem compensação. Eu só repeti aqui pelo detalhe de que eu posso fazer a manipulação dele aqui durante uma sintonia fina se for necessário. Então aqui nós temos o nosso controlador de atraso de fase, né? Então nós temos aqui o ganho K multiplicado por S mais EC sobre S mais PC. Então vamos verificar também o zero desse controlador aqui e fazer uma comparação dele com algum polo do sistema, né, que for mais dominante, se for necessário fazer essa análise. Isso é claro, né, se a gente precisar fazer uma sintonia fina no controlador. Então a gente vai pegar a função de transferência em malha fechada do sistema compensado com o controlador de atraso de fase, vamos verificar os polos e vamos verificar também a resposta ao degrau do sistema em malha fechada sem a compensação e com a compensação de atraso de fase. E vamos verificar também as informações da resposta ao degrau desse sistema, né? Como por exemplo o instante de pico, tempo de acomodação, ultrapassagem percentual, valor de erro em regime permanente também. Então vamos rodar aqui o código e vamos verificar a resposta do sistema sem compensação junto com a resposta do sistema compensado com o controlador de atraso de fase para a gente poder verificar se os critérios foram ou não atendidos. Então aqui a gente pode ver em azul a resposta do sistema sem compensação e em laranjado aqui a resposta do sistema compensado. A gente consegue observar nessa região aqui, ó, que os polos dominantes do sistema de segunda ordem eles tendem a promover essa parcela aqui oscilatória na resposta. No entanto, observe que a resposta ela demora muito tempo para poder acomodar no valor em regime permanente. Isso quer dizer, então, que esse sistema aqui, após a compensação, tem um polo em malha fechada que é mais dominante do que os polos de segunda ordem que nós queríamos que o sistema trabalhasse. Então, desse modo, nós temos aqui essa resposta aqui bem mais lenta. Por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte fato. Observe o seguinte, os polos do sistema sem compensação em malha fechada são os polos que nós já prevíamos, né, para o sistema, ou seja, menos 3,5 mais ou menos J4,66. O nosso sistema compensado, através do controlador de atraso de fase, observe que sim, nós temos aqui também dois polos de malha fechada bem próximos ali, né, do valor que seriam os polos dominantes que nós queríamos. Só que observe que nós temos aqui um terceiro polo que ele é bem mais dominante, bem mais próximo do eixo imaginário. E é um polo real que está garantindo aqui essa resposta mais lenta aqui, ó, transitória do meu sistema compensado. Então, deste modo, nós temos que fazer um ajuste, uma sintonia fina nesse controlador, de tal forma que o zero do meu controlador de atraso de fase tenha uma influência sobre esse polo aqui mais dominante, de modo que esse zero possa tentar eliminar o efeito desse polo mais dominante, fazendo com que o sistema fique, né, operando com esses polos aqui de segunda ordem, como sendo os dominantes aí após o meu zero, né, tá anulando o efeito desse polo. Do jeito que está aqui, não está. Por mais que menos 0,2 aqui seja bem próximo de menos 0,28, ainda assim esse zero não está sendo suficiente para poder anular o efeito desse polo em malha fechada. Então acaba que ele tem bastante influência sobre a resposta.
Assim como um controlador PI, onde durante a sintonia fina nós mantemos fixo lá o polo na origem e promovemos uma variação no ganho do controlador e também no zero desse controlador, para o controlador de atraso de fase a gente costuma fazer a mesma coisa. A gente costuma manter o polo, né, que nós ajustamos aqui nesse caso em menos 0,01 fixo, e costumamos então manipular o valor do zero do controlador de modo a tentar chegar numa resposta onde o sistema compensado apresente uma resposta transitória parecida com a resposta transitória do sistema sem compensação. Obviamente, se nós verificarmos aqui os valores calculados, observe aqui que do ponto de vista de erro em regime permanente, o critério foi atendido, porque olha só, nós tínhamos um erro aqui do sistema sem compensação de 0,294, igual nós calculamos anteriormente, e nós tivemos aqui um erro em regime permanente de 0,0147, que também foi o erro que nós estabelecemos para o projeto. Então, do ponto de vista de erro, tá ok. Então acaba que a gente precisa então fazer essa sintonia fina para poder melhorar a resposta transitória, sem deixar que esse erro em regime permanente compensado aumente demais. Né? Se o erro em regime permanente se manter menor do que esse valor de 0,0147, está bom para mim, né? Porque o importante é o erro não aumentar, mas sim ele ficar menor do que o valor de projeto. O valor de projeto é 20 vezes menor do que o do sistema sem compensação. Nesse caso aqui, se nós diminuirmos abaixo desse valor aqui, não teria problema, esse erro aqui. E um detalhe importante é que é necessário a gente fazer o ajuste de forma a tentar garantir que a grande maioria dos parâmetros aqui fiquem iguais, né, em relação ao sistema sem compensação. Só que isso aí é muito difícil de acontecer. É quase impossível você conseguir ajustar o tempo de acomodação ao mesmo tempo que manter um stand pico também num valor ajustado. Então acaba que a gente vai ter que sacrificar um ou outro valor aqui. O mais importante é do ponto de vista de acomodação. Se eu conseguir fazer meu sistema acomodar antes do tempo de 1,02, que é o tempo de acomodação do sistema sem compensação, já vale então o projeto e a sintonia fina do meu controlador de atraso de fase. Então, resumindo, o principal critério aqui para a sintonia fina é garantir que o erro em regime permanente fique menor do que 0,01467, ou melhor dizendo, que ele não fique maior do que esse valor, então sempre menor, sempre abaixo desse valor, e garantir um tempo de acomodação também menor do que 1,02. Mesmo que isso possa influenciar, né, em um valor de instante de pico maior do que o valor do sistema sem compensação, mas se eu atender ao critério de tempo de acomodação, isso já é suficiente para o meu sistema então ficar bem sintonizado. Então, igual eu havia informado anteriormente, uma possibilidade aqui é a gente mexer então no valor do zero do controlador de atraso de fase. Então, se nós aumentarmos a magnitude desse zero, ou seja, tornar ele mais negativo, a tendência é o erro em regime permanente aqui ser melhorado de uma forma mais rápida. Então, ou seja, toda essa parcela aqui lenta da resposta, a tendência é ficar mais rápida. Só que tem um detalhe, que a partir do momento que meu sistema começa a oscilar acima do valor em regime permanente, acaba que o aumento no valor da magnitude desse zero pode provocar oscilações que, como consequência, pode trazer um aumento do tempo de acomodação. Então, ou seja, em vez de tornar a resposta mais rápida, ela acaba ficando mais lenta. Então, a gente tem que achar ali um valor que atenda bem esse critério aqui, de modo que o meu tempo de acomodação fique abaixo ali de 1 segundo. Lembrando que nós calculamos um tempo de acomodação sem compensação de 1,14, mas na realidade nosso sistema está tendo um tempo de acomodação de 1,02 segundo, igual a gente consegue observar aqui. Então vamos começar aqui o ajuste do controlador e vamos tentar chegar em uma resposta transitória próxima da resposta transitória do sistema sem compensação. Sem, é claro, né, aumentar o erro em regime permanente, tentar manter ele sempre menor do que 0,01467. Então, para isso, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a nossa magnitude do zero do controlador e vamos multiplicar aqui por algum fator. Vamos começar por 2. Observe que se eu rodar o código aqui, a gente consegue observar aqui que a resposta transitória do sistema tende a ficar um pouco mais rápida a princípio. Então, olha só, se eu multiplicar por 3 agora, nós temos a resposta transitória ficando um pouco mais rápida. Multiplicando por 4 aqui agora. Mais uma vez, a resposta ficando um pouco mais rápida. Multiplicando aqui agora por 5. Ó, a resposta ela praticamente ficou
idêntica à resposta transitória do sistema sem compensação. Observe que para esse valor aqui de 5 vezes 0,28, para a magnitude do zero do controlador, nós temos aqui uma ultrapassagem percentual de 5%, que é menor do que a ultrapassagem de 9,45, que é a do sistema sem compensação. Um outro detalhe aqui, o valor do erro em regime permanente do sistema compensado ficou menor do que 0,0147, então está atendendo também. Só que tem um detalhe, observe que o tempo de acomodação ficou em 1,75 para o sistema compensado, com o controlador de atraso de fase. Enquanto que o tempo de acomodação que nós precisávamos para esse sistema teria que ficar menor do que 1,02. Então aqui a gente pode inclusive até aumentar um pouco mais o valor da magnitude desse zero. Vamos multiplicar aqui por 6, vamos ver o que acontece com a ultrapassagem percentual. Ela foi para 10%, né? E nós precisávamos de uma ultrapassagem menor do que 9,45. O erro aqui, o critério de erro ainda está ok. O tempo de acomodação diminuiu também, só que se eu começar a aumentar mais ainda o valor da magnitude do zero, observe que esse tempo de acomodação vai começar a aumentar, porque a resposta vai ficando oscilatória demais. Então esse valor que nós achamos aqui de 6 vezes 0,28 foi um valor até bom do ponto de vista de ultrapassagem percentual e do ponto de vista de erro em regime permanente, porém ainda não está bom do ponto de vista de tempo de acomodação. Eu vou tentar reduzir um pouquinho mais aqui o valor dessa magnitude do zero do controlador para ver se a nossa ultrapassagem fique mais próxima de 9,4. Aqui 8,44, vou colocar aqui 5,7 vezes. Deu 8,9%, dá para aumentar um pouquinho mais aqui se eu quiser. Vou colocar aqui 5,8. Foi para 9,38. Né? Então está abaixo do 9,45, o critério de erro está estabelecido abaixo de 0,0147. Ficou faltando só o tempo de acomodação. As duas respostas ficam bem próximas, mas esse tempo de acomodação aqui ainda peca, né, do ponto de vista de velocidade da resposta atingir o regime permanente. Uma alternativa aqui agora, uma vez que se eu começar a aumentar mais ainda o zero do controlador, né, a magnitude do zero do controlador, a minha resposta tem uma tendência a aumentar o tempo de acomodação do sistema. Uma ideia agora é nós tentarmos diminuir um pouco mais o valor do ganho do sistema. Qual que vai ser a consequência do ganho aqui desse controlador se eu diminuir ele? A tendência é a resposta ficar menos oscilatória. Porém, a resposta fica um pouco mais lenta. Só que tem um detalhe. Se nós conseguirmos reduzir essa ultrapassagem percentual aqui para um valor abaixo de 2%, nós conseguimos talvez fazer com que o sistema acomode antes de atingir o pico da resposta do sistema compensado. Então, olha só, se eu reduzir aqui para 20 o valor do meu ganho, observe que a ultrapassagem ela vai diminuir. Beleza, ela diminuiu aqui para 5,7. Só que olha aqui o tempo de acomodação. Teve uma tendência a diminuir também. Ou seja, a resposta está acomodando de forma mais rápida. Se eu colocar aqui 15, vamos ver o que acontece. Nós tivemos um tempo de acomodação de 0,88. Então, ou seja, o sistema acomodou, olha só, enquanto que o sistema sem compensação acomoda em mais ou menos 1,02 aqui, o nosso sistema compensado está acomodando um pouco antes, em 0,88. A ultrapassagem ficou abaixo de 2%, que também é abaixo de 9,45%. Então, atende também o critério de ultrapassagem percentual. E o valor aqui do erro em regime permanente também ficou menor do que 0,0147. Então, acaba que nós conseguimos atender o tempo de acomodação, o erro em regime permanente e também a ultrapassagem. O único critério que não foi atendido foi o stand de pico. Observe que o stand de pico aqui do sistema compensado deu 1,13, enquanto que o stand de pico do sistema sem compensação foi 0,674. Mas como o tempo de acomodação aqui atendeu o critério, ele foi menor do que 1,02, acaba que esse projeto aqui também fica bom do ponto de vista de sintonia fina do controlador de atraso de fase. Então, deste modo, nós podemos então manter esse controlador que nós acabamos de sintonizar. Assim, pessoal, o nosso controlador de atraso de fase após a sintonia ficou definido então com um ganho K igual a 15 vezes S mais o zero do controlador aqui, que ficou então 0,28 vezes 5,8 dividido por S mais 0,01. Então vai fornecer isso aqui para a gente
um controlador definido por 15 vezes S mais 1,624 dividido por S mais 0,01. Então, essa aqui é a versão final do nosso controlador de atraso de fase após a sintonia fina. É importante observar que esse controlador aqui definiu para o sistema em malha fechada uma resposta com um erro em regime permanente de 0,00414, que foi menor do que o erro de 0,0147. Definiu uma ultrapassagem percentual de 0,82%, que também ficou menor do que a ultrapassagem do sistema sem compensação, que é 9,48%. Definiu um instante de pico de 1,13 segundos, que por sinal é maior do que o valor do tempo de pico desejado. Entretanto, o tempo de acomodação do sistema ficou menor do que o desejado, ficou em 0,88 segundos. Então acabou que nós atendemos o critério de tempo de acomodação, de ultrapassagem percentual e de erro em regime permanente, porque os valores ficaram abaixo. Uma vez que o tempo de acomodação foi menor do que o desejado, acaba então que não tem problema o critério do instante de pico não ter sido atendido. Assim, pessoal, finalizamos a aula de número 3. Na próxima aula, iremos ver os passos de projeto do controlador proporcional derivativo, ou simplesmente controlador PD, que é muito utilizado para melhoria da resposta transitória de sistemas em malha fechada. Abraço a todos!